Olá, amigos e amigas, mais uma hora do café, um bate-papo informal sobre temas que são sugeridos pelas pessoas que nos assistem, que são base para um processo de desenvolvimento pessoal e profissional. Essa é a ideia da nossa hora do café. Estamos remodelando a hora do café, então agora nós teremos outras maneiras, inclusive mudamos o horário. Agora é toda sexta-feira, 19h30. E você pode participar aqui no canal do YouTube, mandando suas sugestões, seus comentários e compartilhando e se inscrevendo para receber sempre em primeira mão aquilo de tudo que vai acontecer. Então, voltamos sexta-feira, 19h30, hora do café. E este tema de hoje vai ser sobre planejamento. Por quê? Porque na sexta-feira passada vocês tiveram um bate-papo, vocês assistiram um bate-papo com a Grace Hernandes, que é uma empreendedora com uma história muito legal, uma história de superação, de fazer as coisas acontecerem numa cidade pequena e que está acontecendo cada vez mais, faz parte do processo de crescimento e desenvolvimento pessoal. E ela tocou num assunto interessante que foi a questão do planejamento. Puxa vida, planejamento, nossa. E aí você começa a imaginar. O planejamento serve para qualquer pessoa, para qualquer empresa. Então, não existe nada que possa ser feito diferente se você quiser ter um crescimento consciente do processo, consciente do desenvolvimento e buscar objetivos concretos, transformar sonhos em realidade, como diria o Walt Disney. Você tem que ir fazendo planejamento. E a história, um pouquinho dessa nossa história do Brasil, do mundo, até 2020, 2019, 2020, as empresas normalmente faziam um planejamento estratégico da seguinte forma, e aí eu vou mostrar para vocês como aparecia, né? Ela aparecia dessa forma. Isso aqui é um resumo, como eu escrevi, um resumo bem resumido, né? Existia o nível estratégico do planejamento, né? Com um plano de desenvolvimento institucional. Os gerentes e líderes, isso, e aí o AA que eu coloco aqui, não é os alcoólicos anônimos, e sim a alta direção da empresa pensava no nível estratégico. Os gerentes e líderes entravam mais no nível tático, embora muitos deles fossem convidados para participar do nível estratégico também. E os profissionais, em geral, participavam tanto do plano de desenvolvimento setorial, nível tático, os planos de ação, e principalmente nos projetos que nós temos. E aí, o que aconteceu a partir da Covid? A partir dessa grande pandemia? Enquanto todos esses projetos eram feitos presencialmente, e eu elaborei, junto com algumas empresas, como consultor e como palestrante, como treinador, em várias empresas eu ajudei a elaboração e fiz a mediação, fiz o trabalho de ajudá-los a executar os planejamentos estratégicos, todos eles presenciais. Com a pandemia, as pessoas ficaram longe. Havia e há hoje uma mudança muito grande nesse processo. Grande parte ainda das pessoas estão trabalhando em casa. E essa distância dificultou um pouco as questões do planejamento estratégico e muitas pessoas começaram a conversar sobre este novo tema, este tema de hoje, que é um novo olhar sobre o planejamento. Lá para os vídeos de 2013, eu escrevi um artigo falando sobre essa questão muito rígida, muito fechada na questão do planejamento estratégico, e que, ao longo do tempo, as pessoas, os consumidores, os clientes, as pessoas, a sociedade estava mudando muito rapidamente. E essa mudança veio e ocorreu agora, após a pandemia. Esse novo olhar sobre o planejamento estratégico está mais voltado para as pessoas, porque são elas que vão fazer acontecer as revoluções, as mudanças estruturais, as pequenas mudanças nas empresas,
vão transformar os sonhos em realidade, vão conquistar objetivos. E, ao invés de nós estarmos trabalhando, então, este processo que é desta forma, a minha proposta é que a gente possa olhar agora um novo momento, que é o você. Esse novo olhar trabalhando as suas questões pessoais, o seu lado profissional, o seu lado familiar, o seu lado social, financeiro, físico, mental, espiritual, e outros que você julgar interessantes. E por que eu vou trazer esta história para vocês? Porque as pessoas começaram a perceber, ao longo desses momentos que estavam e tiveram a oportunidade de ficar integralmente em casa, de pensar algumas coisas diferentes, perceberam que o desequilíbrio entre essas questões se dedicavam profissionalmente muito mais e, de repente, tiveram dificuldades nas relações familiares. Se dedicavam demais ao seu lado econômico e financeiro e o lado social ficava deixado de lado. Se desenvolveram muito na questão da profissão e deixaram de lado as questões pessoais, as questões físicas. Encontrei uma vez com um dos meus clientes que disse que teve uma época, um pouco antes da pandemia, que ele estava trabalhando 12, 14, às vezes 16 horas por dia. E que ele estava se sentindo assim muito cansado, fisicamente cansado, mentalmente cansado. Eu disse para ele, realmente, porque você está só de um lado e este processo todo, como se fosse uma pizza, você está deixando de lado. Então, hoje, qual é a ideia? Qual é a proposta? É um novo olhar, mas pensando primeiro no ser humano que está aqui, que é você, sou eu, para desenvolver o lado profissional, o lado pessoal, o lado financeiro, que é importante também, mas buscando tentar um equilíbrio que não será perfeito. Se nós somos, usando a metáfora da pizza que eu coloquei para vocês, e vou colocar novamente aí para que a gente possa ver, usando essa... Ela, os pedaços podem não ser exatamente iguais, mas há que se ter um pouco da questão do profissional. O que você está fazendo? Quais são os seus planos para 2024? Este será o momento. No seu ambiente familiar, como é que estão os seus relacionamentos? Como é que está a convivência? Como está o tratamento? Na parte social, como é que você está se interagindo com outras pessoas, com outros grupos? E não digo só através da WhatsApp, da internet, mas presencialmente também. Estamos podendo fazer isso agora, o que não podíamos fazer antes. Na parte física, você faz algum exercício? Ou, melhor, como está a sua alimentação? Como é que está todo o seu processo de melhoria em suas questões físicas? Mentalmente, tem lido, tem feito coisas que possam trazer um conhecimento maior das suas ideias, dos seus pensamentos, das suas crenças. Como é que está o seu lado desenvolvimento? O lado financeiro é importante, não há dúvida nenhuma, mas o lado espiritual, isso não indica religiosidade, mas aquela situação que para alguns puxa vida, tem um lado da minha conexão com algo superior, que é o lado espiritual. Puxa vida, mas aí nesse novo olhar, você vai conseguir, então, buscar ferramentas criativas e peça ajuda a outros profissionais, e aí uma das indicações é uma mentoria ou um coaching, para que você consiga fazer, e aí o novo modelo de planejamento estratégico que eu mostrei agora fica desse jeito, um novo olhar.
Quem é responsável pela alta administração é você. Você vai pensar no seu plano de desenvolvimento, vai pensar no seu livro estratégico, mas principalmente agora no desenvolvimento setorial. O que cada parte da sua vida você tem que mudar? Quais são os planos de ação? E lembre-se, você também é responsável pelos projetos e pela execução. Este novo modelo, que eu vou repetir para vocês aqui, que é um grande processo onde você vai buscar o equilíbrio e você é o protagonista e a estrela desse processo. Se você tiver que fazer uma metáfora, você é a estrela, o protagonista desse processo. Lembrando que, nesse novo olhar sobre o planejamento, sobre o que vai acontecer, o que pode acontecer na sua vida, tem aquelas coisas que a gente não consegue realmente imaginar, porque são... Quem poderia imaginar que teríamos mais de 2 anos trancados dentro das casas por conta de uma pandemia Covid muito forte, do que foi no mundo inteiro? Quem podia imaginar que isso ia acontecer? E o principal, muita gente não teve condições de fazer o que algumas pessoas fizeram, de ficar em casa. E perdemos, assim, muita gente, tivemos muitas pessoas doentes. Quem poderia planejar ou ter uma bola de cristal para adivinhar isso? Difícil. Mas, no entanto, um monte de outras coisas nós podemos fazer. Pensar diferente, um novo olhar. Trazer isso para dentro de você, com um planejamento, de olhar lá para 2024, lá no final do ano, porque no 2024 eu vou estar aqui de novo, trazendo para vocês histórias que vão me mandar, e eu convido vocês a mandar histórias para mim, para em 2024 eu contar as histórias de pessoas que tiveram um novo olhar sobre o seu planejamento. Como você está? O que você está fazendo? Como estará se sentindo? Que mudanças você criou? Quais foram os sonhos que você transformou em realidade? Que objetivos maravilhosos você encontrou? Quais foram os desafios que você superou? E quais foram as oportunidades que você não perdeu, não deixou passar? Algumas pessoas estão pensando nisso a partir de agora. Não como uma coisa rígida, mas como algo que vai te levar para um mundo melhor, o seu mundo. Eu gostaria de dizer para vocês aqui, para encerrar nosso bate-papo, sobre esse novo olhar do planejamento, que eu gostaria de ter uma fórmula, uma receita que pudesse deixar para vocês, para que vocês pudessem falar, se você seguir dessa forma, você vai conseguir. Eu não tenho. Se tivesse, talvez eu estivesse muito rico, se tivesse muito dinheiro, seria muito. Mas talvez, se tivesse, não teria graça nenhuma para as pessoas de poder contar e falar, nossa, eu consegui. E eu consegui é o grande processo. É você buscar a energia que existe dentro de você. É simples. Em alguns momentos será complicado, em outros momentos será maravilhoso, mas será consciente. Então, fica aqui o meu convite para vocês. Entre em contato comigo, vamos bater papo, vamos trocar ideias, compartilhe esse bate-papo com alguém sobre um novo olhar sobre o planejamento, olhar para você. Um grande abraço a todos e até a próxima Hora do Café, no meu canal do YouTube aqui. Até a próxima sexta-feira, 19h30, canal Armando Pastor.